Pronto. Então é o seguinte, pessoas, vamos corrigir a lista 1, CRIS 29, número 1. A questão número 1 pede para determinar a situação dos Estados Unidos e da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Então, conforme a gente disse, para entender a crise de 29, eu preciso entender os antecedentes da crise de 29. Esse período, que se inicia a partir do final da Primeira Guerra, né, então 1919, ele é marcado pela reconstrução europeia e do crescimento para os Estados Unidos. Por que a reconstrução europeia? A Primeira Guerra Mundial ela atingiu o continente europeu de forma muito específica. As guerras aconteceram em território europeu e houve por parte da Europa, principalmente na Europa Ocidental, um esforço de guerra muito grande. Então, as indústrias, os trabalhadores estavam envolvidos nesse processo de guerra, né, desse processo belicoso, e a economia ficou voltada para essa questão belicosa. Então, quando tem o fim da Primeira Guerra Mundial, mesmo os países que saíram vencedores estavam com as suas economias e com os seus territórios arrasados. Então, esse período pós-guerra de 29, pós-Primeira Guerra e antes da crise de 29, para a Europa, marca uma reconstrução do território, uma reconstrução da economia. Já para os Estados Unidos, representa um período de crescimento. Por quê? Porque os Estados Unidos passa a ser um credor da Europa. Né? Os Estados Unidos antes eram um devedor, ele pegava dinheiro emprestado, e com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a financiar esses países, passa a emprestar dinheiro para esses países para reconstruírem a sua economia. Então, esses empréstimos, eles foram muito importantes para essa ascensão dos Estados Unidos enquanto grande potência. Então, como que vocês vão colocar? Para a Europa, reconstrução, e para os Estados Unidos, crescimento. Os Estados Unidos saem da guerra muito fortalecida economicamente, né? Eles tinham esse mercado consumidor na Europa, como a Europa estava reconstruindo a sua economia, eles estavam comprando muitas coisas dos Estados Unidos, principalmente a produção agrícola, a produção industrial, e emprestando dinheiro para esses países. Então, uma situação de recuperação econômica para a Europa, dependente dos Estados Unidos, no primeiro momento, e para os Estados Unidos, um período de crescimento e fortalecimento da sua economia. Ok? Questão número 1, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá Fala, aí? mano. Oi. Eu coloquei só essa parte do financeiro na minha resposta. Aí completa com algo a mais? Então, João Luiz, pode colocar só essa questão financeira, que você coloca, mas você colocou os dois pontos, né? Que para a Europa foi de recuperação e para os Estados Unidos foi de crescimento, certo? Certo. É isso mesmo. Ah, Basicamente tá. é isso. Amanda, você tinha ligado seu microfone? Você quer perguntar alguma coisa ou não? Não, nada não. Eu só ia Então falar. tá bom. Então, vamos passar para número 2. Número 2 também uma questão que a gente já comentou na aula passada. Explica o significado histórico da expressão American Way of Life, citando duas de suas características. Então, a gente falou sobre isso na aula passada, mas vamos revisar aqui. A década de 20 foi a década da prosperidade, da consolidação de um estilo de vida, um estilo norte-americano, né? O American Way of Life, fundamentado no ideário liberal e de glorificação do individualismo, valorização da competição e na ampliação generalizada da oferta de consumo de bens e serviço que antes da Primeira Guerra Mundial eram acessíveis apenas à elite. O que quer dizer isso, Thaís? O American Way of Life era esse estilo de vida norte-americano fundamentado no consumismo. A oferta de bens de serviço, que até então eram restritos à elite, passaram a fazer parte do cotidiano de muitas famílias. Eletrodomésticos, carro, houve uma produção desses bens de serviço muito acelerada. Então, as casas passaram a ter eletrodomésticos, rádio, televisores, eletrodomésticos, Thaís, geladeira. Oi.
Eu coloquei assim na minha que, assim, estilo de vida norte-americano, em aspas. Nos Estados Aham. Unidos, para ter felicidade, ser feliz, você precisava de presenciar o consumismo de modo exagerado. Aí tem completo, eu preciso adicionar mais alguma coisa ou tá certo? Só coloca essa questão do individualismo, a questão de que você mas você já colocou que relaciona ao consumismo, tá ok, é isso mesmo, pode ser assim, ok? Então, pessoas, é justamente isso que a Maria falou e que está aqui no gabarito e que vocês podem colocar com as palavras de vocês. Esse estilo de vida norte-americano, ele vai ligar o consumo a ideário de felicidade. Então, há uma produção exagerada, há um consumismo exagerado e essa valorização da competição entre as empresas, a competição entre as indústrias, beleza? Isso, felicidade alcançada pelos meios materiais. Natália, pode falar. Eu não sei se está incompleto, né? Mas eu coloquei assim, ó. Foi um estilo de vida norte-americano atrelado com o consumismo exagerado. Isso, você pode só colocar essa valorização dos bens de consumo, que até então eram restritas à elite, passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas comuns, da classe média, enfim, essa valorização do consumo de bens de serviço, eletrodomésticos, carro, isso fomentou nas pessoas, gente, esse ideário de consumismo atrelado à felicidade, igual a Louise falou. E os Estados Unidos fez muito isso a partir das propagandas, do cinema. O cinema foi muito fundamental nesse momento, os programas de rádio, as propagandas, né? A tradicional família americana, o American Dream, dessa família feliz que consumia e tinha uma vida perfeita, beleza? Thaís, Peraí, deixa a Amanda falar. tá bom. Tem uma parte aqui que eu coloquei que eu não sei se está certo. Não é a resposta inteira, mas é só uma parte. Eu posso ler? Claro. A televisão passa a ser um item indispensável nas casas e com ela a divulgação de um determinado padrão de beleza, de vida e comportamento. Perfeita. Pode manter. É isso mesmo. Fala, Maria. Thaís, um questionamento em relação um pouco da questão 1 é que, para ter acontecido a crise de 1929, foi necessário ter passado pela Primeira Guerra Mundial, por causa que, sem a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinha jeito de sair como credor e não tinha jeito também de virar uma potência, né, na realidade. Porque foi graças ao dinheiro da Europa que ele conseguiu virar essa potência que ele é atualmente. Exatamente. Até então, gente, a Inglaterra era o grande país assim que mais tinha colônias, que mais tinha expressão econômica, era a Inglaterra. O cenário vai se deslocar da Europa para o continente norte-americano, o continente americano, especificamente nos Estados Unidos. Então, é justamente isso, esses conflitos que aconteceram no século XX, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foram fundamentais para os Estados Unidos consolidar a sua dominação e a sua expressão política, econômica, social, cultural. O American Way of Life ele se reflete também nos atos culturais. O que antes era a Belle Époque na Europa, né? A arte que era consumida era a arte vindo da Europa. Com essa massificação da cultura feita pela indústria norte-americana, você sai desse cenário europeu e vai para os Estados Unidos. Então, o cinema, o jazz, a música norte-americana passa a entrar nas casas. Ok? Vamos lá para 3. Explique por que o Estado liberal contribuiu para a crise de 29. Pessoas, essa é muito importante. A número 3 ela que explica muito do porquê que teve esse boom aí, esse crash da Bolsa de Nova York em 1929. O liberalismo, ele pode ser o liberalismo político e o liberalismo econômico. Os Estados Unidos pregavam esse liberalismo, tanto econômico quanto político, em que não havia a intervenção do Estado na economia. O Estado, ele não
deveria e nem poderia intervir na economia. A economia se regulava por conta própria. Então, quando houve o início da crise, né, justamente quando começou a estourar a Bolsa de Nova York, os títulos perderam valor, muitos bancos faliram, o presidente da época, né, os presidentes da época, principalmente o Herbert Hoover, seguiram a vida normal. Eles acreditavam que a economia ela se regularia por si mesma. Então, ela se resolveria por si mesma, sem necessidade do Estado intervir, né? E isso foi agravando cada vez mais a crise. Só com a eleição do Roosevelt e o New Deal, né, o plano de intervenção estatal, é que os Estados Unidos conseguiu começar uma recuperação econômica, porque até então a crise só estava se agravando. Então, como que o liberalismo afetou? Porque a partir do momento em que o Estado não interveio, nem na questão da produção, de regular a produção, né, porque um dos fatores da crise foi a superprodução, nem regular as medidas imediatas para a contenção da crise, a crise só foi se agravando, tá bom? Então, aqui, ó, na resposta para quem está com dúvida. Na época, vigorava o liberalismo, que pregava a não intervenção do Estado na economia. O governo não tomou qualquer medida a fim de evitar a crise, já que se acreditava que ela se resolveria por si. O empresariado era contrário a qualquer intervenção e... Peraí que o meu travou aqui. E... Cadê, gente? Espera que eu saí da tela. Voltei. E ameaçava... Isso, leia aí para mim, gente. E ameaçava responder com o desemprego. A população estava mais interessada em especular. Os dois presidentes do período, o Collins e o Hoover, seguiram a orientação liberal e foram contrários a qualquer tipo de intervenção. Então, resumindo, o que vocês vão colocar aí na resposta de vocês? Que o liberalismo econômico e o liberalismo político, né, ele previa que a economia se regularia de forma automática, que ela própria se regularia. Então, não era necessário haver uma intervenção por parte do Estado. O Estado não precisava tomar nenhuma medida que regulasse a produção ou que orientasse o empresariado. Isso fez com que a crise se agravasse ainda mais. Beleza? Alguma dúvida na 3? Alguém quer falar? Não? Então vamos passar. A 3 é bem tranquilo, a gente falou muito sobre liberalismo. O liberalismo é essa vertente aí de não intervenção do Estado, mas quando há uma crise, geralmente o Estado precisa intervir de uma forma ou de outra para regular a economia. 4, cadê a 4? Identifique 2 motivos da rápida expansão da crise para fora da economia norte-americana. Rápida expansão. Vamos lá. Mudou o slide? Vocês estão vendo o outro slide? Que tem a resposta. Não, ainda tá aí mesmo. Então, peraí. Aí, agora foi, né? Foi. Então vamos lá. Por que a crise se espalhou para fora dos Estados Unidos? Por que outros países começaram a sentir os efeitos da crise de 29? Não foi uma crise restrita... Calma aí, tem alguém pedindo para entrar aqui. Não foi uma crise restrita aos Estados Unidos da América. Vamos lá. Primeiro, os Estados Unidos, eles passaram a ser investidores e credores de grande parte dos países capitalistas europeus, gerando maior relação de dependência. Então, a partir do momento em que os Estados Unidos passam a emprestar dinheiro para esses países passam a depender dos Estados Unidos financeiramente. Quando há esse processo de crise, né, a partir de 1929, os Estados Unidos entram numa crise financeira muito grande, eles deixam de fornecer esses empréstimos e isso afeta significativamente a economia desses países, que antes dependiam desses empréstimos para reconstruírem as suas economias. Então, primeiro ponto, porque a Europa dependia desses investimentos e desses empréstimos para reconstruírem a sua economia. Tinha uma relação de dependência com os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos corta esses empréstimos, quando os Estados Unidos corta esse crédito que ela fornecia a outros países, isso acaba afetando significativamente a Europa.
principalmente a Alemanha, gente. A Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial totalmente devastada, colocada como culpada, tendo que pagar uma forte indenização aos países vencedores, e isso faz com que a Alemanha seja cada vez mais humilhada. E aí que entra o papel do Adolf Hitler de resgatar o sentimento de nacionalismo norte-americano, ou nacionalismo alemão, enfim. Então, primeiro motivo, Europa. A Europa dependia dos financiamentos e dos empréstimos norte-americanos. E outros países capitalistas, né, na América Latina e na África, também foram afetados, uma vez que os Estados Unidos eram os grandes importadores de suas matérias-primas e produtos alimentícios. O que significa? Que os Estados Unidos comprava muitas matérias-primas e muitos produtos alimentícios de outros países, inclusive o Brasil, né? O Brasil vendia café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos era o principal comprador do café brasileiro. Quando os Estados Unidos entram nesse processo de crise, ele precisa recuperar a sua economia. Então, ele passa a apoiar o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento agrícola, né? Passa a financiar a produção agrícola em seu próprio território e deixa de comprar uma parte da produção, deixa de ser comprada desses países. Isso afeta significativamente a economia desses países. Então, como que a gente explica isso? Essa questão da globalização, em que um país depende do outro, e como os Estados Unidos eram esse financiador e esse comprador, quando ele entra em crise, o seu mercado, né, o mercado que ele consumia e o mercado que ele financiava também são afetados pela crise. É como se fosse um efeito dominó, né? Os Estados Unidos caiu aqui e foi derrubando os outros países. No Brasil, por exemplo, os presidentes da época passaram a comprar a produção de café e queimar essa produção para que houvesse uma valorização dos preços da saca de café. É a questão da lei da oferta e da procura, né? Alguma dúvida aqui na questão 4, gente? Thaís, eu não sei muito bem Oi. se a minha tá certa. Eu posso ler para ver se tá certo? Pode sim. Porque vários países dependiam dos Estados Unidos, pois muitos vendiam objetos de uso e sua colheita para os Estados Unidos, como no caso do Brasil, que vendia café para os Estados Unidos e acabou sendo prejudicado, assim como outros países. Certo. Thaís, eu coloquei a minha resposta rapidão. no chat. Peraí, Luiz, rapidão. Maria, só acrescenta a questão da Europa, de ser dependente financeiramente dos investimentos e dos empréstimos que os Estados Unidos cedia. Acrescentar a parte que os Estados Unidos era o credor da Europa, né? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui, Luiz, a sua. Porque assim foram interrompidas as atividades de importação e exportação, assim houve uma recessão econômica a nível mundial. Com o New Deal keynesiano, os Estados Unidos apresentou a planeação da economia. É só acrescentar também, Luiz, a questão dos empréstimos que os Estados Unidos forneciam para a Europa. Então, afetou na questão da atividade de importação e exportação e na questão dos empréstimos. Ok. Ok? Beleza. Thaís, Oi, eu posso falar a minha? pode. A economia capitalista foi ampliando a independência entre os países. Os Estados Unidos ocupavam lugar na importação de matérias-primas e manufaturados, ainda de serem grandes exportadores. A expansão da crise pelos fluxos de importação e exportação se deu numa recessão econômica em nível mundial. Ótimo. Só acrescentar também a questão dos empréstimos, né? Todo mundo falou sobre essa questão da importação e da exportação. Acrescenta, Nath, a questão dos empréstimos que os Estados Unidos realizava para a Europa. Então, a partir do momento em que ele corta esses empréstimos, isso afeta a economia europeia. Tá bom? De qualquer forma, gente, eu vou disponibilizar o gabarito para vocês e aí vocês vão acrescentando aí no que ficou faltando. Mas é isso aí, é só falar essa questão dos empréstimos. Número 5, gente, vamos para a 5 aqui, que eu acho que não vai dar tempo de corrigir as duas listas, mas vamos tentar aqui. Número 5, caracterize de maneira geral o New Deal e apresente algumas de suas medidas de combate à crise. Então, ele me pede aqui para falar o que foi o New Deal, né? Basicamente, assim, resumidamente, o que foi o New Deal e o que era a proposta do New Deal. Então, gente, o New Deal foi um plano de recuperação econômica, né? Quando o Roosevelt foi eleito, ele tinha um plano de recuperação econômica para
recuperação da credibilidade da economia norte-americana, da política norte-americana, que passou a ser questionada em várias partes da Europa. A gente vai relacionar isso ao nazifascismo. Então, o New Deal foi criado, era um plano de recuperação econômica e recuperação política para os Estados Unidos. Ele foi caracterizado pelo relativo abandono da doutrina liberal, passando o Estado a intervir mais diretamente na regulamentação das relações trabalhistas e econômicas. Então, resumindo, né, plano de recuperação econômica que propunha a intervenção do Estado na economia, né? Diferentemente da doutrina liberal, em que a economia se regularia por conta própria, que os próprios mercados seriam capazes de se regular, o New Deal pregava a intervenção do Estado na economia e nas relações de trabalho. Então, foram estipuladas algumas metas, algumas coisas para recuperar a economia. Quais foram essas medidas? A instituição do seguro-desemprego, bem como pensão para idosos. Então, para a galera que estava sofrendo com a perda do emprego, né, porque muitos bancos fecharam, muitas indústrias fecharam, instituiu o seguro-desemprego, que é uma parcela que você recebe até você conseguir arrumar outro emprego. Hoje existe o seguro-desemprego aqui no Brasil, né? Se você é demitido, você passa a receber o seguro-desemprego e a partir do momento que você arruma outro emprego, esse benefício é cortado. É o que está acontecendo, por exemplo, com o auxílio emergencial, né? Muitas pessoas estão tendo que recorrer ao auxílio emergencial. Quem está pagando o auxílio emergencial é o Estado? Sim, o Estado paga o auxílio emergencial para as pessoas que perderam seus empregos, que estão passando por uma situação muito grave com essa pandemia, não ficarem à mercê da sua própria sorte. Por exemplo, a suspensão do contrato, em que o Estado paga uma parte disso para as empresas, ou seja, ajudando as empresas a arcarem com os trabalhadores para não ter que demitir. Aí você suspende o contrato da pessoa e o Estado financia e paga esse salário. Então, isso tudo que está acontecendo no Brasil, por exemplo, em relação a essa crise, é um exemplo de intervenção do Estado. Mas lá no New Deal, então, qual foi outra medida, além do seguro-desemprego? A instituição de leis trabalhistas, salário mínimo, férias remuneradas, obras públicas para gerar emprego e, por exemplo, quando eles começaram a criar algumas frentes de trabalho, vigia de parque, construção de pontes, construção de monumentos, fiscalização ambiental, tudo isso para gerar vários empregos e fazer com que a economia continuasse girando, com que a economia continuasse acontecendo. Emissão de dinheiro, por exemplo, para fornecer empréstimos, eles fizeram empréstimos para bancos, fizeram empréstimos para o setor agrícola, a fim de recuperar o setor agrícola. Então, o que vocês podem citar aí como medidas? Essas medidas trabalhistas para proteger o trabalhador, seguro-desemprego, férias remuneradas, salário mínimo, geração de emprego a partir principalmente das obras públicas e das frentes de trabalho. Então, você ia ter uma geração de empregos resgatando essa galera que estava desempregada e a emissão de dinheiro para fornecer empréstimos para os empresários, para os bancos, para o setor agrícola, a fim de reaquecer a economia do país. Certo? Alguém tem dúvida nessa? Alguém quer falar a resposta? Deixa eu ver a sua aqui, Luiz. Essa ficou tranquilo para mim. Essa é mais tranquila, né? Deixa eu ver a da Luiz aqui. Foi um plano econômico criado no governo Roosevelt, em caráter keynesiano, foram criados empregos públicos para a devolução da população e, consequente, renda, fazendo com que as pessoas voltassem a consumir a questão da economia norte-americana. Ótimo. Só acrescenta aí, Luiz, nesse plano econômico, que pregava a intervenção do Estado, beleza? Só acrescentar isso, Tá bom. que previa a intervenção do Estado e tá ok. Thaís, o João Pedro pediu para te avisar que travou o coisa dele. Ele pediu para te avisar. Ele não tá. Ele voltou aqui, ó. Ele aqui, João Pedro está participando. Destravou, eu acho. João Pedro está por aí? Ó, ele aí, voltou. E, gente, internet é isso mesmo. Não vamos surtar. Sim, o trem trava, cachorro late de fundo.
mãe grita que o almoço está pronto, é uma lasqueira, né? Mas vai dar certo. Vamos lá. Número 6. Vou pegar aqui, número 6. Aí já começa agora as objetivas, tá? De marcar X. Após a Primeira Guerra Mundial, a febre de negócios baseada na especulação provocou a crise de 29. Identifique nas alternativas a seguir os principais fatos que a produziram. Então, quais foram os motivos da crise de 29? Né? Vamos lá, letra A. Aparecimento de ideologias como fascismo e nazismo? Falso, gente. Falso por quê? Porque as ideologias como fascismo e nazismo, elas surgem como consequência da crise de 29. Então, a letra A está falsa. Vamos pular a letra B. Vamos supor que não tem letra B. Letra C. Retraimento do crédito e proibição das exportações. Não, gente. Pelo contrário, a crise de 29 ela foi gerada porque os Estados Unidos estavam concedendo facilidade de crédito para todo mundo. Todo mundo podia comprar, todo mundo podia consumir. Os bancos emprestavam dinheiro à farra do banco. Então, não é a letra C. Letra D. Equilíbrio entre a agricultura e o comércio. Não, nada a ver, gente. Isso não foi motivo que gerou a crise de 29. Não tem a ver esse motivo daí de equilíbrio entre a economia agrária e comercial. Letra E. Má colheita e demanda ilimitada da indústria. Não, não tem relação com a má colheita, não tem relação com essa questão agrícola, né? Pelo contrário, a galera era produzindo demais. Então, por que a letra B? Número 6, letra B, então. Superprodução de mercadorias e saturação dos mercados consumidores. É justamente isso, gente. Começou a produzir aceleradamente, mas não foi compatível com o mercado consumidor. Essa produção exagerada, o mercado consumidor não cresceu compatível a essa produção. Primeiro porque a Europa começou a se recuperar e começou a produzir no seu próprio território, deixou de comprar muita coisa dos Estados Unidos, e segundo porque a própria população norte-americana não tinha esse dinheiro todo que eles acreditavam que tinha. Por quê? Porque entra aí a questão da concentração de renda. Tinha muito dinheiro nos Estados Unidos, mas concentrado nas mãos de pouquíssimas pessoas. Beleza? Alguma dúvida aí na 6 ou podemos passar isso? 6 é letra B. Ô, Thaís. Oi. Minha internet caiu, aí eu queria falar 5. Pode falar, Nath. Tá. Propósito de recuperação da economia norte-americana e o resgate da confiança do mercado financeiro. Um resgate do capitalismo norte-americano proposto pelo governo Roosevelt, inspirado no pensador Keynes. Certinho, é isso mesmo. Propósito de intervenção na economia, feita pelo Roosevelt, só acrescentar algumas medidas. Instituição de seguro-desemprego, leis trabalhistas, frentes de trabalho, só acrescentar, então, essa questão das medidas, quais foram as medidas, né? Citar aí 2 medidas, já está ótimo. Tá bom? O número 6, Nath, não sei se você estava aqui, a gente corrigiu, letra B, tá bom? Número 7. 7, gente. 7. Vamos lá. A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgh, o plantador de café brasileiro, o artesão de Paris e o banqueiro de Londres. Todos foram atingidos. O autor se refere à crise mundial de 1929, iniciada nos Estados Unidos, da qual resultou. Então, qual que foi o resultado aí da crise de 29? Não é por que teve a crise de 29, foi por que resultou dessa crise. Vamos fingir que não tem a letra A. Vamos para a letra B. O aumento do número das sociedades acionárias e a especulação financeira. Gente, não, pelo contrário, né? Houve uma crise na Bolsa de Nova York, então não teve o aumento dos acionistas nem da especulação financeira, pelo contrário, teve que ter um freio nessa especulação, né? Teve que ter um freio nesse mercado imobiliário, nesse mercado de ações. Então, a letra B está errada, porque justamente foi isso uma das coisas que causou a crise de 29, foi justamente essa especulação financeira na Bolsa, tanto que a crise começou pela Bolsa, né? A Bolsa de Nova York em outubro, que é conhecido como a Terça-feira Negra, foi onde os créditos, os acionistas começaram a entender que o trem estava feio. Então, letra B não está certa.
Letra C. A expansão do sistema de crédito do financiamento ao consumidor. Não, gente, isso aí foi antes da crise de 29, não foi resultado, né? Não foi a consequência depois da crise. Isso foi uma causa. Como estava tendo esse sistema de crédito muito desenfreado, a galera estava consumindo aí de um ritmo acelerado e o pessoal das indústrias empolgou e começou a produzir muito, mas isso não foi suficiente e as pessoas não tinham esse padrão de vida que as empresas acreditavam. Então, não é a letra C. Letra D. A imediata valorização dos preços da produção industrial e fim da acumulação de estoques. Não, gente, não foi imediato. Essa palavra aí, imediata valorização. Pelo contrário, os Estados Unidos ele só vai se recuperar definitivamente após a Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial começar e os Estados Unidos começar a reaquecer sua economia, financiar de novo a Europa, os Estados Unidos ainda sentiam os efeitos da crise, né? 1934, 35, 36, 37, os Estados Unidos ainda sofria essa crise. Então, não foi imediata a valorização. A letra D está errada. Letra E, aliás. O crescimento acelerado das atividades de empresas industriais e comerciais e o pleno emprego. Gente, mentira. A gente acabou de falar sobre isso. Um desemprego em massa gigantesco. Só quando o Estado, a partir de 33, começou a intervir na economia, começou a criar frentes de trabalho, que houve uma valorização do trabalhador maior, né? As atividades empresariais começaram a receber financiamento do Estado, mas tudo isso aos poucos, a partir de 33, né, só concretizando essa recuperação com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, sobra a letra A. O abalo do liberalismo econômico e a tendência para a prática da intervenção do Estado na economia. Justamente isso. O liberalismo começou a ser questionado em muitos países da Europa, e aí surgem as alternativas, né, que são os regimes totalitários, aí surgem as ideias socialistas cada vez mais fortes, e a tendência para a prática da intervenção na economia. Justamente isso. O Estado passa a intervir a fim de regular a crise econômica. Então, número 7, letra A. Alguma dúvida na número 7? Ou podemos passar para 8? Podemos? Então, passaremos. 8. Gente, vocês estão aí ainda, né? Tá todo mundo vivo, tá acabando, fé no Pai. Daqui a pouco a gente vai almoçar, né? Daqui a pouco, sim, mais ou menos, né? Ainda faltam aí 1h20 para meio-dia. Só pode almoçar meio-dia, gente, a partir de meio-dia. Número 8. A solução americana para a crise de 29 caracteriza-se como? Então, o que foi que os Estados Unidos fez aí para sair dessa crise? A gente falou isso lá no número 5, mas vamos voltar aqui. Cadê? Vamos ler as opções aqui. Número 8. O processo de busca de alternativas socialistas para a crise do capitalismo com a mudança do regime político. Gente, nada a ver, né? Imagina, os Estados Unidos lá elegeu um presidente socialista. Não, gente, não foi isso que aconteceu. Não foi alternativas socialistas, não. Letra A falsa. Letra B. O resultado das pressões comunistas sobre o governo americano, que acaba assumindo como política a eliminação dos interesses privados na economia. Gente, pior ainda, né? Além de passar por um regime socialista, evoluiu para o comunismo. Nada a ver. Letra B está falsa. Letra C, aliás. O resultado da insatisfação da sociedade americana com relação aos princípios liberais assumidos pelos partidos de esquerda que se vinculavam ao governo. Gente, partidos de esquerda vinculados ao governo, fazendo política liberal, essa questão aí para ser erradíssima também. Letra D. A introdução na cultura americana de valores europeus por meio da incorporação de tecnologia à economia americana e de alternativas de seguridade total. Gente, nada a ver. A Europa também passando por uma crise lá, então não teve essa incorporação de ideários europeus. Pelo contrário, a Europa estava questionando aí tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos. A Europa estava tão perdida quanto. Então, sobra a letra E, né? Como que ele saiu da crise. Uma saída nacional que acentua o papel dirigente do Estado em determinados setores econômicos, conhecida como New Deal. Então, é justamente isso, né? Como que os Estados Unidos saem da crise a partir da intervenção do Estado num plano elaborado aí pelo
pelo Roosevelt, né, junto com a sua equipe econômica, chamada de New Deal. Alguma dúvida na 8? A 8 é bem tranquilinha, né, gente? Podemos passar para 9. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone ou falar no chat. Vira e mexe, eu venho aqui no chat dar uma olhadinha se tem alguém falando alguma coisa. Tá bom? Mas acho que tá tranquilo. Número 9. Gente, só me dá um ok aí que vocês estão me ouvindo. Ok. Aí, beleza. Então, Ok. beleza. Valeu. Número 9. A última aqui dessa lista. A partir do ano de 1932, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt adotou um conjunto de medidas, o New Deal, com o objetivo de resgatar o crescimento econômico interrompido pelo crack da Bolsa de 1929. Vocês vão ver vários nomes aí para a crise de 29, a Grande Depressão, crash da Bolsa, crack da Bolsa, quebra da Bolsa. Toda vez que falar sobre isso, está falando sobre 1929. Entre as medidas destacam-se. Então, ele vai querer aqui qual que foi que eram as medidas do New Deal, né? O que o New Deal estabelecia? Vamos pular a letra A, vamos fingir que não tem letra A. Letra B. Venda de empresas estatais incentiva o aumento da produção de produtos agrícolas. Meu Deus do céu, pelo contrário, né? As empresas estatais foram fortalecidas para gerar emprego e houve aí, na verdade, um freio à produção, né? A produção começou a ser regulada pelo Estado para evitar uma segunda onda de superprodução. Letra C. Privatização da Previdência Social, aumento da jornada de trabalho e proibição da construção de obras públicas. Gente, isso é totalmente ao contrário, né? Não houve a privatização da Previdência Social, pelo contrário, houve a ampliação da Previdência Social, o Estado passou a apoiar o idoso muito mais do que antes. Houve a redução da jornada de trabalho, justamente para que a gente criasse turnos, para que pudesse ter turnos de emprego e, consequentemente, mais pessoas trabalhando. Então, uma jornada de trabalho dividida, vamos supor, o trabalho das 10 às 4, você das 4 às 10, então houve uma divisão da jornada de trabalho. E proibição da construção de obras públicas, a gente acabou de falar, gente, foi o contrário, houve um incentivo à construção de obras públicas para gerar emprego. Letra D. Redução dos salários dos empregados e fim do seguro-desemprego. Totalmente o contrário, gente. Houve, na verdade, um aumento do salário, estipulou o salário mínimo, né, um salário que era justo, e houve, na verdade, o início do pagamento do seguro-desemprego, para que as pessoas pudessem começar a recuperar economicamente. Letra E. Desenvolvimento da Previdência Social e fim da intervenção estatal na economia. Não, gente, o Estado passou a intervir na economia. Antes, os Estados Unidos eram um país totalmente liberal, né, que o Estado não intervinha na economia. Com o New Deal, o Estado passou a intervir na economia. Então, sobrou só a letra A, de amor. Incentiva a construção de obras públicas, isso mesmo, ok. Intervenção estatal, isso mesmo. E controle da produção, visando a manutenção dos preços dos produtos. Isso mesmo, o Estado passou a controlar a produção para evitar a superprodução, para evitar que houvesse uma queda brusca no preço dos produtos e prejudicasse as indústrias, enfim. Número 9, letra A, incentivo à construção de obras públicas, intervenção estatal na economia e controle da produção, visando a manutenção dos preços dos produtos. Pessoas, alguma dúvida nessa lista aí da crise de 29? Por incrível que pareça... Pode falar. Não, ela foi bem de boa. Bem de boa. Gente, por incrível que pareça, essa lista foi toda retirada de questões de vestibular, tá? Tudo que vocês viram aí... Colocaram a resposta 93 no analise. Tem alguém que tá com o microfone aí. Essas questões foram muito bem trabalhadas nos vestibulares, então eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode me procurar, tá bom? Mas acho que tá tranquilo. A aula tá acabando, mas vamos pegar outra lista rapidão, para a gente poder dar uma olhada nela aí. A lista do nazifascismo, que é a lista 2, estabelecer a relação entre crise do Estado liberal, socialismo e fascismo. Então é o seguinte, deixa eu abrir aqui. Calma aí, pessoas.
passar aqui a apresentação de slides. Aí, vamos lá. Ele pede para, número 1, relacionar a crise do Estado liberal, socialismo e fascismo. Gente, vou responder só essa número 1, tá? Aguenta a ponta aí que logo a gente sai. Gente, nesse período de entreguerras, que vai aí do fim da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, né, que rolou a crise de 29, colocou em descrédito o liberalismo e seus valores. O Estado liberal, em crise, não mais transmitia segurança em suas propostas para solucionar os problemas. A galera começou a questionar, falou, olha, a maior expressão do liberalismo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos era o país mais liberal da época. E rola uma crise dessa, eles têm a sua economia devastada, índice de desemprego nas alturas, índice de suicídio aumentando, empresas fechando, bancos falindo. E aí a população começou a questionar o liberalismo, se de fato era uma política eficiente. E com isso surgiram alternativas para tentar solucionar esses problemas que o Estado liberal não estava conseguindo solucionar. Então, houve um forte pessimismo por parte da população, e aí surgiram as alternativas mais radicais, oferecidas pela extrema esquerda, né, que são as ideias socialistas de inspiração soviética, os quais defendiam que as crises econômicas só teriam fim com a superação do capitalismo. Então, de um lado, a extrema esquerda pregando o fim do capitalismo e o início da construção de uma sociedade sem a luta de classes, né, uma sociedade igualitária em que não haveria disputas econômicas, não haveria competição entre as classes, e do outro lado a extrema-direita, que são as ideias fascistas que viam uma frouxidão nos processos decisórios do modelo liberal e afirmavam a necessidade de um Estado fortemente centralizado. Então, como que a gente relaciona isso? O Estado liberal entrou em crise, né, com a crise de 29, começou a ser questionado se de fato essa era a melhor política, se era de fato a melhor opção para a economia e para a política, e surgiram duas principais ideologias muito fortalecidas. De um lado, a extrema esquerda, pregando o fim do capitalismo, a superação do capitalismo, a implantação de um Estado sem a luta de classes, né, um Estado comunista, e do outro lado, a extrema-direita, com ideias fascistas que pregavam um Estado centralizado, um Estado totalitário, que controlaria todas as classes, controlaria todo o sistema político, todo o sistema econômico. Então, essas ideias surgem como alternativas a esse enfraquecimento da política liberal. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui na número 1? Alguém quer falar? Alguém não quer? Eu queria falar. A explicação é incompleta ou errada. Pode falar, Nath. Estado liberal possui o apoio da burguesia, que valoriza a autonomia e na proteção dos direitos dos indivíduos. Estado socialismo, apoio da classe operária e busca o seu próprio lugar na política, igualdade e justiça. Estado fascismo, apoio da classe média e culto ao líder, uso da força e um Estado autoritário. Na verdade, Nath, o que acontece? Você definiu o que é cada coisa. Você definiu o que é o liberalismo, definiu o que é o socialismo, definiu o que é o fascismo. Na verdade, a questão pede para relacionar esses 3 pontos. Relacionar a crise do liberalismo ao surgimento das ideias fascistas e ao surgimento das ideias socialistas. Então, você vai juntar isso, você vai colocar que como o Estado liberal começou a entrar em crise com a crise de 29, passou a ser questionado esse Estado liberal, ele não transmitia mais segurança, ele não oferecia soluções para os problemas que as pessoas estavam enfrentando, né, o desemprego, o fechamento de empresas, o banco falindo, enfim, todo esse problema econômico e social gerado, surgiram algumas alternativas a fim de superar esse Estado liberal, a fim de solucionar esses problemas que o Estado liberal não tinha conseguido superar. E aí, de um lado, a gente tem as ideias da extrema esquerda, com a supressão, né, o fim do Estado capitalista. Do outro, a gente tem as ideias fascistas, que pregavam a necessidade de um Estado fortemente centralizado. Ok? Eu vou disponibilizar o gabarito para vocês.
Gente, então a nossa aula está encerrando, vai faltar a gente corrigir algumas partes da lista. Aí eu vou definir aqui certinho, eu acho que eu vou gravar um vídeo terminando de corrigir, aí na aula que vem a gente só vê se ficou alguma dúvida e passa para a matéria seguinte. Se não tiver ficado nenhuma dúvida, a gente já dá continuidade, tá bom? Então, qualquer coisa vocês podem me procurar, eu vou gravar um vídeo rapidão terminando de corrigir essas questões aqui para na aula que vem a gente começar o assunto novo, tá? E vou mandar o material do assunto novo também. Beleza? Beijo para todo mundo. Boa aula, próxima aula para vocês. Não sei de que é, mas boa aula. Até semana que vem, gente. Tchau, Thaís. Beijo. Até. Até. Tchau. Tchau, Thaís. Na semana que vem. Até, beijo. Tchau, até. Tchau. Tchau.